Olá Maria, Olá! como estás? Muito bem, muito feliz com esta conversa. Exato. Vamos começar pela novidade, não é? Pelo teu livro novo, Quantos Ventos Vento na na Terra. Terra. Eu queria saber, há coisas que eu já sei, mas outras que eu ainda não sei, na verdade. Queria saber, primeiro de tudo, qual foi a tua inspiração para este livro, para este novo livro? Este novo livro, pronto, veio num conjunto, num universo que eu já tinha criado com livros anteriores, não é? Mas os três livros são livros independentes, embora tenham um contexto semelhante. Este aqui surgiu, a ideia surgiu porque ficou muita coisa em aberto do livro anterior e então eu já tinha a intenção de o prolongar, porque eu gosto de deixar assim um bocadinho de coisas abertas que Sim. possam ser exploradas. E portanto, por acaso, digamos que a faísca original da ideia foi porque a minha melhor amiga estava grávida Uhum. e então foi na altura do Covid e então não era possível ir ao hospital, não é? Como tradicionalmente, e eu sou madrinha do bebé, que é o Xavier, a quem eu dediquei o livro, e o facto de ter nascido uma criança tão próxima de mim, não é? Deu-me a vontade de escrever um livro com um espírito de De crianças crianças. na Ok. sua origem, foi. E o que é que tu quiseste dizer com este livro? E através dessas crianças e desse grupo Uhum. tão giro que é o O bando bando dos dos canaviais. canaviais. Eu acho que foi principalmente não sei se acontece a toda a gente, mas lá está, de ter nascido esta criança e na minha vida não ter havido recentemente muitas crianças. E então acaba por nos fazer pensar em nós próprios, no contexto em que ele vai nascer, o que é que podemos contribuir, não é? E então fez-me pensar um pouco em como, enquanto sociedade, eu acho que recentemente temos muito focados no eu, que é importante, ou seja, nós nas redes sociais vemos aquelas frases inspiradoras que vão buscar até grandes autores e todos nós repostamos quando nos sentimos, e é muito à base de eu tenho que ser feliz, eu sou o centro do mundo, eu sou o mais importante, tudo depende de mim, eu é que preciso fazer isto, está tudo em meu controlo. E embora em certa parte seja verdade, não é toda a verdade. E então eu quis escrever um livro um bocadinho para balancear isto e fazer as pessoas pensarem um bocadinho de que o grupo continua a ser muito importante. Nós temos que estar bem, nós somos importantes e temos o controle da nossa vida, mas somos muito influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. E não temos que ser por nós, por si só, ou por nós próprios, autossuficientes. Eu acho que é muito enfocado isso, que só precisamos de nós próprios e de nós ser forma. E eu não acho que seja tanto isso. Acho que precisamos dos outros, precisamos de contribuir para os outros e as pessoas que estão à nossa volta são fundamentais para o nosso bem-estar. De pertencer a alguma coisa, não é? No fundo é isso, Exatamente. temos que Sentimento de pertencer, pertença. sim. Sim, sim. Outra coisa, além disso, o que o livro me passou muito foi a liberdade. Uhum, E aquela a liberdade de andar na rua, de correr na rua, de brincar na rua, uhum, apesar de eles serem um bando um bocadinho abandonados, sim. porque por virem de um bairro pobre, mas a verdade é que eles são muito felizes e são muito livres e aprendem muito também uns com os outros e com essa liberdade quase a Uhum, ser mais crescidos e mais senhores de si, não é? Acho que é uma sim. coisa também muito importante e que também hoje em dia, no mundo As moderno, crianças não há são muito tanto. protegidas até São, muito mais tarde, não sim. é? Acho que são mantidas. E eu tentei que fossem crianças que se quisessem, tivessem esta vontade de se afirmar não é? Lá está, por se afirmar por si próprios dentro de um grupo e, e de que as crianças não são assim tão frágeis. Às vezes acho que nós também temos tendência a achar que as crianças são muito frágeis e é preciso acreditar nelas e que gostei de viver na cabeça deles, não é? De não aceitar regras, porque eu acho que nós deixamos de ser crianças quando conseguimos ser polícias de nós próprios, não é? Não. E até essa parte, não é? Sim. Porque, por exemplo, eu acho que é quase com toda a gente que tem pais cuidadores, Uhum. que é a partir do momento, ai não, quando alguém diz, não, o meu filho é muito responsável e dou liberdade. Não dá liberdade. Ele é que se policia a si próprio e, portanto, tu confias que o teu filho se vai policiar e não precisa de ti.
E, portanto, essa fase até as crianças se policiarem a si próprias é muito engraçado de explorar, porque é livre, portanto Sim. pode-se inventar ali imensas coisas e foi isso que me deu muito prazer a fazer com eles. E acho que conseguiste. E criaste personalidades distintas, alcunhas maravilhosas. Sim, e a é um Chica grupo. Madafaca Sim, está a a ser muito Chica famosa. Madafaca é ótima. E eles são todos muito diferentes uns dos outros, ainda que muito parecidos na forma de viver, eles são muito diferentes. Isso é muito interessante. Outra pergunta que eu te queria fazer é: este livro é passado em Montover, tal como o anterior, e antes desse, o teu primeiro. De onde é que vem Montover? Porque não existe, Não, mas não existe. Sim, sim, De onde é existe. de onde é que vem? É muito inspirado na terra onde eu cresci. Eu sou de uma vila muito pequenina. A minha família continua a morar lá, portanto tenho uma ligação, toda a minha família, os Isaacs estão lá todos. E ainda hoje vou lá, portanto é um cenário muito presente em mim, embora também tenha mudado. A questão no meu livro anterior que eu explorei da autoestrada, que está muito ligada à vila, aconteceu, né? Portanto foi uma autoestrada que invadiu a minha pequena vila e digamos que a cortou um pouco. E portanto tenho visto mudar, mas ainda tenho a ideia de ter crescido justamente com esse espaço todo. A questão do mundo não tem fim de ser, e é um espaço muito de planície, portanto é literalmente olhar a perder de vista e portanto foi inspirado nesse cenário. Sim. Portanto, até neste novo livro, bocadinhos da tua infância estão ali também, certamente, Sim, não é? sim. Existe um Zé Mau. Existe um Zé Mau? Existe um Zé Mau. Espetacular! Não sabia. Nunca falei com ele, nem quero falar com ele. Não. Mas o Zé Mau no livro é muito pouco mau, na verdade, não é? Uma das grandes personagens. É uma das... É uma Cresceu sim. sozinha. Às vezes os escritores, eu acho, quem não escreve, se calhar é um bocadinho difícil de perceber, porque nós é que estamos a criar, não é? Mas quando dizemos que às vezes os personagens crescem e de repente queres uma coisa e a personagem quer outra coisa. Mas acontece mesmo isso, estamos a escrever uma coisa e de repente, por algum motivo, toda a história e a personagem muda e nós não conseguimos explicar muito bem, mas sabemos que assim é que faz mais sentido. Isso é muito interessante. E leva-me para a próxima pergunta, que é: como é que é o teu processo? Isto é aquele clichê de pergunta, não é? Como é que é o teu processo de escrita? Mas quando começas a escrever, tu começas por pensar: eu quero falar sobre isto, ou eu quero falar sobre estas personagens? E já sabes como é que vai acabar? Ou as coisas vão se desenrolando, lá está, e as personagens vão indo, às vezes, Pois para é. caminhos que tu não pensaste? Sim. Eu acho que quando os escritores escrevem vários livros, no início não, eu acho que é um bocado à descoberta, mas depois quando se começa a escrever vários livros, começa-se a ter um processo, porque percebemos que trabalhamos assim de certa forma. E por norma eu começo por uma personagem. E este aqui foi como eu estava a referir, ou seja, foi o nascimento de uma criança, eu pensei numa criança e depois eu tento sempre fazer coisas que me são próximas e distanciar, fazer um exercício. Neste caso, por exemplo, era uma criança, mas eu não quis que fosse um menino, porque ele era um menino, Xavier era um menino, portanto eu queria uma menina que era para balancear, portanto vou tentando balancear algo que é muito real para mim, com algo que tire essa realidade e ponha a imaginação para conseguir ser... Para distanciares. Distanciar, exatamente. Foi como a questão do formiga no Onde Cantam os Grilos, que continua em todos os outros livros, que dizia, mas porquê porquê é que não foi uma menina? E é justamente por isso eu tento sempre misturar para não cair nessa tentação, porque é muito fácil sermos nós dentro Claro. do livro. Sim, E depois, quando começas, se calhar, com a realidade, é difícil deixares a realidade, não é o real, e deixaste... Porque depois sentes-te uma fraude, porque se estás muito Sim. agarrada à realidade, pensas, não, isto não é. Sim. E então vai-se misturando, pelo menos para mim, não é? Eu quando tento misturar ali as duas coisas para ser mais fácil e para mim, escrever tem que ser divertido e isso faz com que seja o faz de conta. Eu até comentei há algum tempo que o meu primeiro rascunho faço sempre num caderno, não faço no computador, faço num caderno à mão. Uma coisa, ou num caderno daqueles mais baratos que existe, com a caneta mais barata que existe, para tirar
justamente o que eu digo misturar para tirar esse peso de estou a escrever um livro. Uhum. Não, eu estou só a ter uma ideia, estou a inventar aqui uma história, estou aqui a ver o que é que isto vai dar. E o facto de, para mim, de o tornar real num papel que não vale nada, numa caneta que não vale nada, portanto, tira-me esse peso, é muito mais descontraído, é só uma coisa, não tem importância, vamos ver o que é que dá, inventa, pode-se mudar, nada está escrito. A partir do momento que vai para o computador, para mim, já é uma coisa um bocadinho mais séria. Mais séria. Assim, já estou Mais sentada, definitiva. já estou. Mas costuma ser à volta de uma personagem e depois essa personagem tem, lá está, essa personagem tem um nome, essa personagem tem um problema, tem desejos, tem uma tia, tem um amigo, tem alguém que não gosta muito, tem alguém que admira, e depois todas essas relações é como uma teia, não é? Vai crescendo e tudo o que é adicionado à história deve contribuir para a história. Ok. Porque quem vai ler um livro, eu tenho muito respeito pelos leitores. E há escritores que dizem que escrevo para mim própria e não importa. Para mim não faz sentido. Eu escrevo para ser lida, para escrever um ato de comunicação. Por isso, senão eu pensava só. Se não quisesse, não é? Eu pensava, estava ali a inventar uma história. Mas não, eu quero ser lida, eu quero que as pessoas vivam comigo aquela história e quero saber o que é que a história lhes diz, o que é que eles montam a seguir, não é? Uhum. Porque cada leitor interpreta, como sempre se diz, e tem a sua experiência, Claro. e eu acho isso muito, muito interessante. E tento sempre fazer esse jogo de inventar uma coisa, de depois quem lê interpreta outra coisa, e os temas, lá está. Depois cada pessoa, de acordo com a sua experiência, vai dar mais importância a um tema ou outro. Para mim este livro é muito amizade, o grupo, e crianças e adultos, como é que nos balançamos num mesmo contexto sobre o mesmo, neste caso, uma caça ao tesouro. Exato, neste caso uma caça ao tesouro. Quando é que decidiste que ias escrever? Que querias ser escritora? Eu acho que eu não tive assim, foi acontecendo. Eu acho que eu lembro-me que decidi de vou escrever. Eu acho que isso é que é. Porque o ser escritor eu acho que acontece ou não acontece, dependendo depois do percurso de cada pessoa. Quando se tem leitor, eu acho que já se é um escritor, independentemente se vende meia dúzia de livros ou se é um best-seller, não é? Agora, aquela decisão de escrever, por acaso, olha, e agora estou-me a lembrar, não é por estarmos na FNAC, não é por estar, mas foi. A ideia do meu primeiro livro veio, eu estava na FNAC a escolher um livro e não estava assim, não por falta de oferta, mas não estava a encontrar. E lembrei-me de uma frase que eu agora não sei quem é que disse, que era que se não encontras um livro que queiras ler, escreve-o. Essa frase veio-me à cabeça. E depois houve alguém que chamou, não vou dizer o nome porque foi um outro livro que eu já tive, que eu ainda não publiquei, por acaso, está na gaveta. Aqueles livros que os escritores escrevem e ficam na gaveta, está na gaveta. E então houve alguém, uma voz masculina, que chamou alguém. E esse nome, o nome era um bocadinho diferente, deu-me uma faísca. Okay. E eu pensei, e se eu escrevesse uma história com esta protagonista chamada este nome? Okay. E foi isso que depois eu fiz. Foi assim um bocado estranho, assim, mas será que eu consigo fazer isto? Eu até me senti impostora, não é? Aquele símbolo do impostor, porque estava a fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu acho que isso acontece quando se faz algo que nunca se fez, acho que existe essa sensação. E então comecei a experimentar com isso. Portanto, obrigada, FNAC. Mas isso foi quase do nada, não é? Mas não era uma coisa que vinhas pensando? Que idade é que tinhas quando isso... Eu comecei a ler muito tarde. Não tenho, em termos de leitura, eu venho, como eu disse, de uma vila, meio pequeno. Eu sou filha única, os meus pais não têm hábitos de leitura, até hoje não têm, a minha mãe só lê os meus livros. E portanto, na minha casa não havia livros, e eu comecei a ler por uma visita à casa de uns amigos dos meus pais, que eu era a filha única, eles não tinham filhos, eu não tinha ninguém para brincar, e vi um livro. Aborrecida. Vi um livro e comecei, porque na capa a rapariga era parecida comigo, eu achei que ela era parecida comigo, era Os Filhos da Droga. Os Filhos da Droga, e então foi o primeiro livro que eu li. Foi uma boa apresentação. Eu devia ter, eu julgo que tinha uns 13 anos. Meu Deus. E então foi
eu costumo dizer que foi a paixão de verão que durou o meu para a vida toda, porque Ok. a partir daí foi a biblioteca, porque eu não tinha livros, Uhum. a minha família é de origens humildes, portanto eu não tinha dinheiro para ir comprar livros, e as bibliotecas existem por isso mesmo. Ainda bem. A da minha terrinha não era na altura, hoje em dia é muito boa, tem uma biblioteca muito boa, mas na altura era muito também pobrezinha, li muitos clássicos, lutei muito, porque é muito difícil ler os clássicos, Muito ainda por difícil. cima sem qualquer tipo de Uhum. cultura de leitura, sem nenhuma orientação nem nada, mas como eu tinha lido aquele livro e tinha gostado tanto, eu sabia o que é que eu queria, o que é que eu andava à procura, e portanto eu não desisti, eu continuava Foste a ler os livros, resiliente. exatamente, mas eu não gostava dos livros, eu não percebia nada daquilo, a linguagem era estranha, eu não gostava, eu queria outra vez os Filhos da Droga na minha vida. E portanto comecei a ler, e isto aconteceu, lá está, aos 20, acho que tinha 21 anos quando eu comecei a escrever. Portanto, não tinha, na minha família não tenho escritores, não tenho ligação nenhuma ao mundo da literatura. E pronto, hoje em dia tenho muitos amigos escritores, mas tudo não da relação da minha família. Foste tu construindo essas Exato, e relações. portanto eu acho que, como estávamos a dizer, depois é o grupo, não é? Hoje em dia, como Sim. tenho amigos escritores, quando eu gosto, sim, hoje em dia sou escritor, mas aconteceu, não decidi ser. Muito giro. E o próximo livro? Sabes, como tu editora, não é? Estou sempre à espera. Já tens alguma coisa a pensar? Como Eu tu sei, sabes, eu sei. como tu sabes, está pré-feito, digamos assim. Acho que tenho que trabalhar um bocadinho mais nele, mas não vai ser em Montalvê. Acho que vamos sair Vamos e sair mudar dessa terra mágica. dessa terra mágica, porque também eu quero agora tentar uma coisa nova, não é? E experimentar sair, ver como é que eu me sinto fora da minha. Porque no fundo eu acabo por nunca ter saído da minha pequena vila, não é? Sim, Eu exato. saí, mas Sim. continuo agarrada a ela, e vou ver como é que vai ser a minha experiência. Sentir as saudades. Sem dúvida. Este livro foi, já disse muitas vezes quando digo em conversas, acho que é o melhor livro que eu já escrevi, vale o que vale para mim, que, como tu dizes, que eu escrevi a todos, portanto, eu acho que este aqui foi o que me deu mais prazer a escrever, é aquele que, quando eu penso, me deixa mais saudades quando terminei de escrever, e gosto imenso de todas as personagens, e pronto, portanto, eu acho que neste momento este é o querido do meu coração. Porque tem tudo este livro. Tem aventura, tem amizade, liberdade, tem muita ternura, tem drama. Sim. E eu quando acabei de o ler, quando acabei de o editar, também fiquei com muitas saudades. Fiquei. É desses livros que tu acabas de ler e depois ficas uma semana ou mais a pensar, Sim. queres voltar, mas depois mas já acabou. Já não Sim, posso sim, voltar sim. ali a Pois, ter com eles. e quando tens eu adoro quando tens aqueles livros na tua prateleira e olhas, e te dá Sim. aquele sentimento. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho muitos livros em casa, porque normalmente eu leio, se eu acho que vou ler outra vez, fico com eles. Se eu acho que não, ofereço à biblioteca, porque acho que não faz muito sentido ter até um livro se eu sei que li, mas não vai ser mais nada na minha vida. E então isso é que é o prazer de se ter os livros, de ir à FNAC, não é? E comprar os livros para termos em casa, e principalmente os favoritos, porque nos continuam a dar, cada vez que olha, não precisas de ir reler. Não, Só lembras-te só. Olhas para a é, capa, e a capa deste livro, Os Quantos Ventos na Terra, sim. está linda de Fizemos um morrer. ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Não falamos da designer, nós fizemos. Não, fomos nós, não foi a designer. E eu acho que sim, acho que quem ler este livro Sim. vai sentir isto, e depois, quando o vir na prateleira, vai sentir esta ternura e este carinho, estas saudades do Bando dos Canaviais. Eu acho que sim. Sim. Obrigada, Nada. Maria, e até ao próximo livro. Até o próximo livro.